Olá, amigo internauta, então eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto. Como eu falei, como a gente já mencionou aqui, a gente trouxe o nosso querido Rafael Teixeira. Ele aqui é o porta-voz da Fundação Cast no Brasil. Seja bem-vindo, Rafael. Mais uma vez estando aqui conosco, viu? Obrigado, John. Obrigado pelas boas-vindas. Obrigado mais uma vez por abrir seu espaço para a gente falar um pouco mais da Fundação Cast, da tecnologia, da ciência do plasma. E acho que a gente vem aqui trazer um assunto que acho que é o principal assunto da Fundação Cast, né, que é sobre o ethos, né, que é um assunto muito importante. É isso que eu quero ouvir de Obrigado. você, porque tanto já se falou sobre o Copo da Vida aqui no canal, o Copo da Vida 1, o 2, o Copo do Homem, e assim vai, né? E depois a gente fez aquele prospecto de tantos trabalhos da Fundação Cash aqui, né? Através das fotos e vocês contando e tal, que foi maravilhoso. Hoje o pessoal perguntou, mas o que é esse ethos, na verdade, né? Então, eu falei, isso o Rafael vai dizer para vocês. Então, o Rafael com a palavra aí, por favor, Rafael, diga o que é ethos, por que você já entrou na fundação, você já contou no vídeo passado. O pessoal que quiser depois tá pegando esse vídeo pela primeira vez aqui e não viu você anteriormente, então é só a gente recapitular um pouco do que o Rafael já trouxe nos vídeos anteriores, que no caso foi da abertura com ele aqui no canal, contando um pouco das tecnologias do cache. Esse é o nome, né, da tecnologia do presente, aliás, do futuro já no presente. E aqui o Rafael vai trazer, então, um pouco desse conceito, o que é o ethos. Então, Rafael, é contigo, vamos lá. Obrigado, John. Como você falou bem, John, a gente na última entrevista falou bastante sobre que a Fundação Cast como ela já atua no mundo todo, né? E usando a tecnologia, tanto para a parte de saúde, quanto agricultura, quanto vários outros aspectos. Uhum. Mas um fator importante que a gente colocou bastante, né, como você falou aqui, é sobre ethos. Então a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, né? Então eu presumo que a maioria de vocês que estão presentes aqui hoje, né, assistindo essa entrevista, já sabe algo, né, sobre a tecnologia e sobre a Fundação Cast. Muitos porque ouviram a última entrevista nossa, né, inclusive as outras entrevistas com Jefferson Modesto, que você viu aqui também. E muitos que são buscadores de conhecimento que já estão aqui, né? Então muitos de vocês já estão fazendo isso em casa, experimentando a tecnologia, que é o que a Fundação Cast pede para todos fazerem, realmente experimentar essa tecnologia, é um conhecimento passado de forma livre para todos, especialmente nesse momento, o copo da vida, né? Então isso é ótimo e é exatamente o que a Fundação Cast pede, né? Para vocês se tornarem autossuficientes, principalmente, né? Não apenas para vocês, mas também para sua família, para seus amigos e comunidade. Compartilhar esse conhecimento da tecnologia de forma altruísta e é da maior importância para que juntos a gente possa fazer e trazer nessa tão esperada mudança para o nosso planeta. Então, são pontos importantes de colocar, mas talvez acho que seria interessante, né, para quem está vendo a entrevista pela primeira vez, só dar uma breve introdução sobre a Fundação Cash, que é, bom, para aqueles que já ouviram falar, vão ouvir novamente, que acho que é sempre bom repetir um pouco sobre o que é a Fundação Cash, para aqueles que são novos vão ser apresentados agora, né? A Fundação Cash é uma organização científica e não religiosa, isso é um ponto importante para a gente colocar, que trabalha no desenvolvimento da tecnologia do plasma para viagens espaciais através do posicionamento de campos magnéticos e gravitacionais, e não através da queima de combustíveis. Então, embora essa tecnologia do plasma ela seja nova, para o homem ela é de fato o mesmo sistema que é utilizado pelas estrelas, pelos sistemas planetários e as células do nosso corpo, né? Eles se movem e funcionam exatamente da mesma forma. É o que se chama de macro dentro do micro, né? Então, da mesma forma que a gente pode fazer voo sem combustível, a gente também pode fazer com que as células do corpo se reparem por si mesmas. Então, é assim que o universo funciona. É o que a gente fala agora, o homem está recebendo esse conhecimento para a sua própria elevação nesse momento. Isso, consequentemente, levou a desenvolvimentos novos, né, como a gente viu na última entrevista, na área de agricultura, saúde, cuidados ambientais, inclusive para a situação da pandemia que a gente está passando agora. Então, o Sr. Cash, que é o fundador da Fundação Cash, é um físico nuclear, ele já desenvolve essa nova ciência há mais de 40 anos, e é como a gente disse da outra vez também, ele hoje conseguiu preencher todas as lacunas, basicamente, que faltavam no nosso conhecimento de ciência e da física. Esse conhecimento, como a gente também já disse, ele é compartilhado livremente por todo mundo, né, há mais de 10 anos agora, e qualquer um pode ter acesso a esse conhecimento, e a única coisa que a Fundação Cash pede em troca é que todos vivam de forma pacífica e que compartilhem o conhecimento de forma livre. Da mesma maneira que você recebe o conhecimento de forma livre, compartilhar esse conhecimento da mesma forma. Então, como eu sempre digo aqui, esse conhecimento, como eu disse, é passado livre há mais de 10 anos pelo canal do YouTube
da Fundação Cash são workshops semanais que acontecem toda quinta-feira, no horário de Brasília seria às 5 horas da manhã, que a gente faz, que o Sr. Cash dá esses workshops para a gente, tem tradução simultânea em português, e como eu sempre digo aqui, tudo que eu falar vai ser muito limitado com relação ao que vocês vão achar nessas aulas do Sr. Cash, que é conhecimento impressionante, né? Então, voltando para o foco do nosso tema agora, né, queria só dar essa introdução, que acho que é importante, mas é sobre Lógico. ethos. Então, acho que uma coisa importante para a gente colocar primeiro é que o Sr. Cash está tentando trazer para nós é que nesse ciclo de maturidade do homem, que a gente não dependa mais de nenhum governo ou crença religiosa. Mas temos em conta que o homem amadureceu o suficiente para assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino, para viver uma vida correta e conduzir as suas questões de acordo com uma vida pacífica, entre outras criaturas de Deus neste planeta e também no espaço. Então esse é um ponto importante, só dando um adendo, porque o John ele conversou comigo, né, antes da a gente fazer essa entrevista, a gente falou um pouco sobre imagens de OVNIs e tudo mais, como é que a tecnologia poderia ser aplicada nesse sentido. E aí por isso que veio essa ideia de fazer essa entrevista sobre ethos. E vocês vão entender um pouco mais por quê, a importância desse ethos, para a gente talvez começar a falar um pouco mais sobre o que significa essa questão de entrar na comunidade universal e falar um pouco mais sobre viagens espaciais através de OVNIs e além disso também, né? E é como o Sr. Cash fala, que é através da liberação, né, desse conhecimento, hoje a Fundação Cash mostrou que o homem ele pode cobrir todas as necessidades da sua existência, sem destruir outra vida ou prejudicar outra alma, usando e compreendendo que todas as forças e energias do universo estão ao nosso alcance e comando. E se unirmos nosso conhecimento, esse conhecimento e a inteligência de como colher isso e usá-lo da melhor forma possível para apoiar os outros, isso pode se transformar aqui o planeta num lugar, num paraíso, e assim, consequentemente, as portas do universo se abrem naturalmente, né? Então é assim, com a liberação dessa nova ciência e tecnologia universal, que agora estamos retirando, nesse momento, aos poucos, a essência de matar e destruir do RNA e DNA do homem, e que assim ele não precisa ensinar aos seus filhos os erros do passado. E assim, pela primeira vez, a Fundação Cash pode introduzir o processo de obtenção, como você obter energia sem precisar matar, sem necessidade de recorrer, né, a essa destruição de qualquer outro ser no universo. Então, o Sr. Cash ele hoje está abrindo as portas da ciência e tecnologia universais para o homem viajar para o espaço profundo e para se juntar à comunidade universal. E mesmo que o homem não pare com este ethos de matar e destruir, da essência desta criação da Terra, agora que o Sr. Cash está abrindo as portas da ciência e tecnologia universais para que o homem viaje para o espaço profundo e se junte à comunidade universal, a gente vai compreender naturalmente que inconscientemente ou conscientemente, a gente não pode tomar medidas para destruir outro ser em busca de alimento ou ter falsas intenções com relação a outras criaturas do espaço também. A sua reação, a reação desse ser de se proteger, de serem consumidos ou destruídos pela sua própria intenção, consciente ou inconsciente, vai levar à aniquilação do homem no espaço do universo. Então o Sr. Cash ele vai nos guiando, né? Ele está nos guiando nesse momento, em como nos afastarmos desse hábito de matar inicialmente. E, embora isso não seja fácil, necessita de compreensão e de um caminho correto de conduta e compreensão do funcionamento do universo. E a Fundação Cash está aqui para isso, para ensinar todo esse processo. Agora o Sr. Cash ele nos revelou de fato, né, que só houve uma única alma encarregada de levar esse planeta até hoje, esse planeta aqui. E que a alma se manifestou em diferentes momentos e sob diferentes nomes. Ele se refere a eles como os mensageiros. Fomos nós que fizemos as separações devido à nossa falta de conhecimento. Portanto, hoje temos a chance de entender que somos realmente uma família e sempre fomos. Então é através da compreensão disso, podemos nos unir como uma nação, o planeta e uma raça. E a nossa principal missão aqui nesse planeta é trazer a paz à Terra, através do compartilhar da nova tecnologia do plasma, de forma igual para todos, para que nos tornemos um planeta ou uma nação, e assim unir a humanidade à comunidade universal. O Sr. Cash já está compartilhando conhecimento universal para que entremos
na comunidade universal como iguais com todos os seres do universo. E o momento da elevação do homem é agora. E ninguém pode parar isso agora. Então, como diz o Sr. Cash, a mudança tem que vir de dentro. Porque se for forçada, então vai ser muito dura e praticamente insuportável para todos nós nesse planeta. O Sr. Cash, ele tem tudo que o universo tem para oferecer hoje em suas mãos, para provocar essa mudança. Mas está em nossas mãos iniciar o processo, para que o Sr. Cash, aí sim, possa ajudar. Então a Fundação Cash faz esse apelo, né, para que todos os homens de paz se reúnam para ver o início do mais belo período para o homem, nesta nave chamada Terra, voando através do espaço do universo. Quanto mais nós como humanidade pudermos nos unir nos nossos corações e mentes, mais rápido e suave vai ser essa transição. Então esse é um ponto inicial que a gente queria iniciar para começar o nosso diálogo, né, abrindo qual é o real objetivo da Fundação Cash e a importância desse ethos. Acho que deu para entender bem o porquê é importante termos essa conduta correta. E o ethos que o Sr. Cash se refere é relacionado aos ensinamentos do Zoroastro, que é o pensar o bem, falar o bem e agir o bem. Sem essa mudança a nível interno, essa tecnologia, ela fica praticamente inutilizável. E como o Sr. Cash colocou bem aqui, se você realmente ainda assim conseguir viajar para fora, para o espaço profundo, mas ainda tiver essa intenção de matar o seu DNA e o seu RNA, conscientemente ou inconscientemente com essa intenção, vocês não vão durar muito no universo. E por isso a importância dessa mudança aqui, nesse trabalho diário, que é o que a gente está propondo e fazendo nesse momento. Ô, Rafael, muito legal. Rafael, essa questão, por exemplo, se a gente chegar aos resultados de que dos, sei lá, quase 8 bilhões de seres no planeta, 2 ou 3 bilhões realmente se escapem desse perfil assassino por natureza, sanguinário, existe um espaço especial para esse pessoal? Ou como é que funcionaria, na visão do Dr. Cash, essa questão daqueles que ecoam com essa história dentro de si e trabalham para isso, e os que passam batido nessa questão toda aí? Tem uma aula muito boa do Sr. Cash que ele explica isso com detalhes. A gente até fez um vídeo curto dessa aula, que a gente passa geralmente nos ensinamentos em língua portuguesa, sexta-feira, que ele explica exatamente isso, né? Que aqueles que começam a fazer essa mudança interna e a seguir esse trabalho que a Fundação Cash propõe, que é um ethos que a Fundação Cash segue, que não é de uma instituição aqui desse planeta, é da comunidade universal, que é de fazer o bem, de servir incondicionalmente. Porque uma vez que você descobre como essa ciência funciona, que é isso que o Sr. Cash está trazendo hoje, através da ciência ele consegue explicar o que os mensageiros passados todos explicavam, e servir a humanidade. Você serve por prazer porque você tem essa energia abundante o tempo todo dentro de você. E através dessa prática de servir, você vai experimentando cada vez mais isso. É isso que a Fundação Cash pede para as pessoas fazerem, né? Por isso que a gente fala, sempre compartilhe de forma livre o que está sendo passado de forma livre a vocês. Então, as pessoas que vão estar juntos nesse processo têm essa elevação a nível de alma e podem se tornar um sol para a criação de novas vidas, como o Sr. Cash coloca bem. Você pode se tornar um novo criador nesse processo, se você realmente aprender na profundidade o que está sendo passado, que é o conhecimento do Criador que o Sr. Cash está passando hoje para a gente. Que vários mensageiros passaram da mesma forma. E aqueles que não seguem esse ethos, o Sr. Cash coloca bem claro, esses vão ter que se tornar poeiras, vamos dizer assim, de universos de outros criadores. Que é o que acontece muito em muitos universos, como o Sr. Cash coloca bem claro. Até esses seres, essas almas aprenderem, para poder se elevarem e se tornarem talvez um criador também. Legal, quer dizer que essa questão, então, de ser reaproveitado em outro espaço cósmico, como diziam algumas linhas teosóficas, por exemplo, né, que podem ficar em bolsões astrais até um outro momento evolutivo eles serem reaproveitados, na visão do Dr. Cash isso não funciona, simplesmente há uma dissolução mesmo dessas almas que não ecoam com essa ideia da fundação atualmente, né, é isso? Não seria... a gente tem que ter cuidado de colocar as palavras, porque não seria necessariamente uma... É sempre um processo de aprendizado, como o Sr. Cash fala, né? Então você tem essa... A partir do momento que você começa a seguir um ethos, que é um ethos de matar e de destruir, como é aqui nesse planeta,
você tem essa oportunidade de aprender com esse processo, de aprender o que está sendo feito aqui. E ter essa mudança interna. Não é que você vai parar de comer necessariamente de um dia para o outro, mas através da mudança interna do servir, por exemplo, você começar a abrir as portas para uma outra dimensão na sua vida. E através desse processo de abertura, você pode começar a experimentar coisas na sua fisicalidade também, como o Sr. Cash tem tentado ensinar para a humanidade. E isso é que faz começar a mudar o DNA e o RNA. Então todos são, como o Sr. Cash fala, todos são uma família só. Até aqueles que, vamos dizer assim, entre aspas, não seguem esse ethos. E todos têm a chance de conseguir essa elevação. Mas quando o Sr. Cash fala isso, né, essas pessoas que não seguem esse ethos vão virar uma poeira no universo de outras pessoas, mas vai ser pro próprio aprendizado. Que lembra que a gente, como o Sr. Cash explica bem, a gente tem dentro da gente a alma do homem e a alma da fisicalidade. A alma do homem está sempre no controle. E uma vez que a gente consegue descobrir isso dentro da gente, você começa a confiar cada vez mais aonde ela te coloca e te posiciona, porque ela sabe onde te posicionar da maneira correta. Então, se a sua alma da fisicalidade começa a ter uma conduta baseada, por exemplo, nesse planeta aqui, a conduta, por vários fatores que o Sr. Cash também explica, cientificamente falando desse planeta, a gente gerou essa conduta de matar, para poder obter energia. Então, se você começa a ficar preso somente nessa alma da fisicalidade que foi criada através dos campos desse planeta, que vive através desse ethos, você vai se distanciar cada vez mais da sua alma do homem. Então, esse é o equilíbrio que você tem que encontrar nesse planeta que a gente vive aqui, por exemplo. Esse equilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade que foi criado nesse ambiente, que é um ambiente que segue esse ethos de matar ainda. Mas, quanto mais você confia na alma do homem, mais ela vai te posicionando em locais, não só nesse planeta, mas como no universo também, onde você pode se tornar até um com essa alma do homem, se tornar um criador, que é o que o Sr. Cash fala, você se torna um sol para criar outros sistemas solares também. É uma mudança radical, né, Rafael? Porque a gente já, desde os primórdios, já foi educado para ser o caçador, para buscar a presa, para comer a presa junto com todos na caverna. Aquela história meio reconhecida de todo mundo aí. A gente está vivendo um momento agora em que todos esses modelos têm que ser derrubados, né? Têm que ser aprimorados e atualizados, vamos dizer assim. Então, buscar fontes novas de alimentos através da Fundação Cash, você já mostrou uma máquina onde a gente podia se alimentar. Como é que é a ideia dessa alimentação do futuro que a Fundação traz para a gente? Sim, a alimentação do futuro seria... Primeiro a gente tem que entender como é que a gente tem essa energia toda dentro da gente, né? E talvez uma coisa para esclarecer, acho que é bom esclarecer, sobre ethos, antes de a gente falar nesse assunto que você tocou agora, que na verdade a gente pode falar de ethos de várias maneiras, né? Só para deixar claro, pessoal, que o tema é realmente ethos, mas eu vou entrar nessa pergunta que você fez, vou emendar. Que, na verdade, não é só seguir regras, ethos, isso é importante a gente colocar aqui, né? Na verdade, é ter uma conexão, né, com o seu próprio ser interior, que a gente chama da nossa alma, como eu disse aqui, seria a alma do homem, né? E quando você tem isso, né, você começa a saber se você, naturalmente, por intenção ou conscientemente, você começa a saber se você está fazendo certo ou errado. Então, quando você tem essa conexão, essa alma vai te mostrar o tempo todo. E muita dessa conexão é a nível emocional. Então é importante colocar isso logo de cara. Ethos não são regras específicas, você tem que fazer isso, isso e aquilo, né? A partir do momento que você começa a ter mais conexão com a alma do homem, você naturalmente começa a ter esse senso, esse discernimento de correto e errado na sua vida, e à sua volta também. É como se fosse aquela voz, aquela pequena voz que a gente tem, né, no fundo, falando com a gente, que fala pra gente, você está falando a coisa correta. Todo mundo tem isso. E a gente começar a treinar mais isso, de certa forma. Né, de fato, todos nós sabemos disso, mas alguns de nós cobrem isso melhor do que outros. Esse é o único ponto. Então acho que é bom a gente trazer isso, porque voltando lá para o que você falou, só para deixar isso claro para todo mundo, essa questão de quem não segue esse ethos, né? Então isso é um fator bem importante. O que significa para a Fundação Cash ethos? Que não são regras necessariamente, mas é que todo mundo tem essa alma do homem latente, mas quando você começa a cobrir mais por conta do mal da fisicalidade, está muito atrelado ao que o Sr. Cash chama de apego a esse planeta, você vai ouvindo cada vez mais o verdadeiro ethos que está dentro de você, e você sabe o que é certo e errado, né? E as pessoas realmente que abrem seu coração para isso, elas não conseguem mais mentir, ou trair, ou roubar de outros, né? Então a alma vai dizer para eles de uma forma tão forte, que é o que o Sr. Cash coloca para a gente, né? Que elas estão seguindo o caminho errado, e que estão ouvindo as vozes erradas. Isso começa a ficar cada vez mais latente, ficando cada vez mais impossível. Isso que o Sr. Cash fala, de mudar
o DNA e o RNA esse etos desse planeta que o homem gerou, que o homem criou aqui, para ir para um outro tipo de etos, uma outra mudança a nível de DNA e RNA. Né? Então, o etos não é um conceito difícil. Né? Ele é muito fácil, por sinal. O que é difícil é a gente enfrentar a verdade nas nossas vidas. Então, como a gente pensa, como a gente fala e como a gente age, de fato, a gente enfrentar isso. Então, quando a gente começa a entrar em conexão com o nosso ser interior, que é a nossa alma, então tudo começa a mudar na nossa vida. Vem essa sensação de paz, esse sentimento de contentamento, que é o que a gente fala, que é experimentar esse amor incondicional, talvez para muitos de nós pela primeira vez. Esse desejo de só dar, e você recebe naturalmente nesse processo. E ambos são isso que a gente chama do yin e do yang, que na ciência do plasma a gente chama de magnético e gravitacional. Quanto mais você dá, mais você recebe, você vai começar a ter essa energia naturalmente que conecta com o que você falou, que você perguntou, que emendou em tudo isso, que é com relação a como é que a gente vai se alimentar. E isso responde a você. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais a gente experimenta isso dentro de nós, mais você percebe que você pode se alimentar através da energia do universo que estava disponível o tempo todo para você. Então, o que essas unidades de aprimoramento fazem são exatamente isso. É a alma do universo que está ali, de certa forma, dando o que você precisa. Mas é o que o Sr. Cash fala. Você tem que saber, quando a alma entra ali, o que ela realmente precisa. E um ponto importante, que é o que eu coloquei aqui também sobre etos, a dificuldade maior do homem é enfrentar face a face a realidade do que ele está fazendo. E é o que o Sr. Cash fala, nessas unidades de aprimoramento, o que vai ser mais difícil para muitos é isso. Quando você entra, você vai ter elevação da alma. Para ter elevação da alma, você vai ter que enfrentar a nível da alma, da fisicalidade, as suas ações, seus pensamentos e o que você fala. Isso pode ser doloroso para muitos. Então, isso pode gerar rejeição inicial, mas é para uma elevação. Então, a alimentação é da mesma forma. Quanto mais a gente experimenta e se dá, mais a gente vai experimentar e se receber. E você tem vários exemplos disso, Antigamente você tinha muitos mestres chineses que ficam um tempo sem comer, e você entende. Hoje o Sr. Cash consegue explicar essa ciência, como ela funciona. Tem vários meios de se explicar isso, e cada maneira que cada um tem para não se alimentar, por exemplo, é uma forma específica. Teve um guru da Índia que visitou a Fundação Cash há uns anos atrás, que ele ficava, acho que meses sem comer e tal, e o Sr. Cash conversou com ele. E o Sr. Cash explicou cientificamente o que ele fazia. Na verdade, ele não estava se alimentando da energia do universo, ele fazia um processo a nível de pulmão, que ele conseguia, através da absorção do ar, modificar essa energia do ar para poder ser alimento para o sistema. Isso é uma ciência que o Sr. Cash sabe explicar hoje. Caramba! E ele falou, a gente sabe cientificamente o que você está fazendo, mas ele fala, não é isso que eu estou tentando passar para a humanidade. É muito mais profundo. Isso é a nível de você começar a se alimentar a nível do Criador. Então, por isso que o pessoal às vezes fala assim, isso é igual a se alimentar do sol. O Sr. Cash, ele sabe exatamente a ciência de cada ponto. O que ele quer passar para a humanidade vai muito além disso. É um alimentar que vai suprir não só a sua fisicalidade, mas a nível de alma também. Que legal. Isso responde na forma completa do ser, né? Porque alimenta não só o corpo físico, mas também a mente e o espírito. Porque é uma outra forma de alimento, né? Também. É isso? Sim, é uma ideia de dar e receber, Uma coisa que o Sr. Cash tenta passar para a gente é isso. No fundo, a gente tem todo esse alimento dentro de nós. A gente não precisa... Que na nossa mentalidade, nossa preocupação é sempre como é que a gente vai ter. É isso que o Sr. Cash está tentando ensinar para a gente pela ciência do plasma. O ponto principal, a gente já tem. O ponto que a gente tem que pensar agora é como é que a gente vai doar e vai dar. Isso que significa o ethos da fundação. Porque ter a gente já tem. Então, quanto mais você pratica essa intenção de dar, mais você naturalmente vai experimentar esse receber. Então, é o caminho inverso que a gente sempre foi ensinado aqui no planeta. É o caminho aqui no planeta, desde o cordão umbilical, desde quando a gente nasce, Isso o Sr. Cash fala também em algumas de suas aulas, que a gente tem isso no nosso inconsciente gravado desde o útero da nossa mãe. Porque quando a gente tem um cordão umbilical, a gente tem essa sensação de medo de ter que ter alguma coisa e sugar alguma coisa. Isso vai ficando no nosso inconsciente. E agora a mudança que tem que ser feita é no sentido de começar a perceber que a gente tem tudo que a gente precisa, a gente não precisa ter. Então, quanto mais a gente estimula esse servir, que é o que os buscadores de conhecimento aqui no Brasil têm feito de uma forma muito bonita, e o que a Fundação Cash estimula para todos fazerem, mas cada um vai experimentando isso. Isso que significa começar a elevar a alma desse planeta e de cada ser daqui.
Aham, ok. Bom, Rafael, uma pergunta iminente aí. Pessoal, se vocês estiverem acompanhando e quiserem fazer suas perguntas também, por favor, deixem aqui já nos comentários que a gente daqui a pouco passa para o Rafael as indagações de vocês, ok? E desejar a todos muito obrigado por estarem conectados aqui com a gente no Tocando Oculto, trazendo mais esse tema muito relevante para a atualidade. O Rafael, a questão é tão, assim, é tão evidente, né? Porque se a gente tem esse problema da pandemia atual aqui, as consequências do pós-Covid são devastadoras, você sabe bem disso. A Fundação também já deve acompanhar esse processo já desde o início, inclusive, porque a gente tem problemas depois de ordem social já aparecendo, a gente tem o próprio medo e o terror implantado no planeta por causa de tudo isso. Eu não sei como é que a gente pode dizer também se a Fundação, de repente, ela também vê essa questão de estarmos envolvidos numa nova ordem mundial, realmente, onde existem pessoas que querem um outro tipo de realidade para o planeta que não é essa que a Fundação está exatamente exercitando aqui na nossa conversa, né? Mas a ideia é como é que a Fundação ela pode ajudar nesse momento Covid e pós-Covid com essas informações do bem ao próximo, quer dizer, como é que a gente vai poder ver o semelhante numa situação mais caótica daqui para frente, se a coisa se estender um pouco mais e entrarmos nesses meandros aí. Como o Sr. Cash fala essa questão do Covid, né? Depende da visão, eu tenho cuidado de falar isso, como o Sr. Cash também tem muito cuidado de falar isso, mas de uma certa forma não depende da visão que você tem sobre o Covid. Pode ter sido um momento importante para a humanidade, no sentido de elevação da humanidade, né? Então, quando todos começam a ficar em lockdown, como a gente está nesse planeta, nesse momento com o Covid, muita coisa começa a ser refletida sobre nossas ações, nossas reais intenções aqui dentro. É E, verdade. de certa forma, o Sr. Cash ele fala sobre isso, que na comunidade universal isso, de certa forma, teria que chegar de alguma forma aqui nesse planeta. Esse momento de reflexão a nível coletivo. E, de uma certa forma, com o Covid isso aconteceu. A origem dele em si, ninguém sabe de fato explicar realmente qual foi, como o Sr. Cash coloca. Mas num nível de mais profundo, que é o que a Fundação Cash tenta trazer para a humanidade, isso pode servir como uma ótima ferramenta para a gente começar a trabalhar essa elevação do homem. Que no dia 21 de março é o seu dia, vamos dizer assim, de final para isso acontecer. Que é o dia da mudança, que é o que o Sr. Cash passa para a gente. Então esse ano foi de extrema importância, ainda está sendo esses últimos meses de extrema importância para a gente começar a trabalhar em cima disso. E com relação ao vírus, ele realmente, na parte física, como você falou bem, ele tem essa questão oposta, que ele pode afetar a questão tanto física quanto emocional, né? Por isso que o Sr. Cash apresentou o copo 1, porque ele trabalha também na parte emocional. Então muita gente tem visto isso no pós também, Covid, quando a pessoa começa a ter efeitos de ansiedade, depressão e muitas coisas do tipo. E o Sr. Cash explica isso a nível médico, eles vão achar, como se eles só avaliam a fiscalidade, eles vão perceber, vão falar, isso aqui não tem nada a ver com o vírus em si. Mas como o Sr. Cash entendeu como o vírus funciona, isso que é a grande sacada do Sr. Cash. Dando um adendo aqui no meio, porque o que ele descobriu, na verdade, são estudos de 40 anos que ele vem fazendo, o Sr. Cash, que ele hoje descobriu como um vírus funciona. Entendeu? Então, qualquer tipo de vírus ele sabe lidar hoje. Ele descobriu um pacote de energia. A maneira como o Sr. Cash desenvolve essa ciência é lidando com a essência da matéria. É antes da matéria que ele estuda. Então, o vírus ele trabalha nesse campo que vem antes de surgir a matéria, como o Sr. Cash fala. Muitos dos vírus, esse vírus principalmente quando veio aqui para esse planeta, esse pacote de energia ele queria criar uma fiscalidade. E é por isso que ele deixa uma célula de cálcio dentro da célula. Essa célula de cálcio começa a criar essa fisicalidade, começa a dominar para poder se materializar aquele pacote de energia. E é assim que as pessoas geralmente morrem de Covid, elas têm calcificação do pulmão e até dos órgãos também, como foi visto lá no Irã e na China. Então, mas você tem que entender a essência do vírus. É por isso que ele consegue hoje, foi simples para o Sr. Cash fazer um método para poder reverter isso, tanto a nível físico quanto a nível emocional. Você está trabalhando também a nível emocional desse pacote de energia que é chamado vírus aqui. Né? Então, com relação à parte emocional do pós-Covid, esse trabalho acontece, né? Com o Copo da Vida 1, o Sr. Cash presenteou a humanidade também para poder trabalhar nessa questão emocional. Então, muita gente com pós, quando utiliza ele, a nível emocional começa a ter uma melhora. E o que acontece, muitas vezes, afeta a nível emocional, porque o campo magnético gravitacional da célula, a nível de, o cálcio está ativado a nível de campo magnético gravitacional daquela célula a nível emocional. Então, quando você começa a afetar isso
a célula a nível de campo magnético e gravitacional, o emocional começa a ficar muito alterado. Então isso é importante a gente saber diferenciar. Quando começa a materializar aquele pacote de energia, criou o cálcio, aí atingiu o físico. Aí você utiliza também o copo da vida para poder esgotar aquela energia e naturalmente o cálcio não vai se desenvolver mais. É por isso que você tem uma melhora tão rápida nos quadros físicos e emocionais também, porque o copo, como vai ser afetado o campo magnético e gravitacional, você vai alterar aquilo ali no seu estágio anterior de chegar à matéria, e o emocional vai entrar em equilíbrio naturalmente. Porque o que gerou o distúrbio emocional na pessoa no pós é essa criação dessa célula a nível ainda de campo magnético e gravitacional de cálcio. Então, quando você esgota essa energia, a pessoa naturalmente sente esse equilíbrio emocional de novo. Então, são dois pontos de vista que eu estou colocando aqui com relação ao Covid. Tem essa questão de é uma oportunidade que a gente está tendo para poder refletir sobre o que a gente está fazendo de fato. É por isso que quando a gente fala, quando as pessoas doam um copo da vida, tem muita gente que fala, isso aí a gente tinha que estar doando em maior quantidade, as pessoas têm que ser salvas. O objetivo da Fundação Cast não é salvar a nível da fisicalidade, mas sim na elevação do homem, desse planeta. Então isso é uma linha bem tênue que a gente tem que trabalhar, que o Sr. Cast trabalha com muita destreza e muita maestria, na minha opinião. Né? Que ele fala, vocês doam de graça, vocês doam tudo, mas sempre respeitando o que aquela alma quer. Que esse é o trabalho da Fundação, com qualquer coisa, unidade de aprimoramento, com essas que eu mostrei na última entrevista para vocês, com energia livre, tudo isso. O Sr. Cast sempre trabalha o que a alma daquela pessoa quer, o que a alma daquela nação quer, o que a alma do planeta realmente quer. Será que ela quer usar isso para poder se manter apegada a esse campo magnético gravitacional desse planeta? Ou será que ela quer usar isso para se juntar à grande família que ela se distanciou ao se apegar tanto na fisicalidade desse planeta, né? Isso, exatamente. Muito bem colocado, Rafael. Uma pergunta também que vai ser inevitável aqui é a questão, já que ethos é comportamento, a gente está podendo perceber que também, como a radiação é muito forte, tanto do que nós temos todos, tudo que a gente tem em casa tem grande radiação, né? A nossa TV, o forno de micro-ondas, nossos rádios, enfim, até o celular, que o dia inteiro a gente vive convivendo e meio que não desgruda mais deles. Então eu queria ver com vocês como é que vocês vão trabalhar essa questão de... Como é que a proposta da Fundação Cast em não fazer o ser humano perder os contatos a nível já conquistados da tecnologia, na forma virtual, mas também não fazendo-os adoecer por causa da radiação, que já foi provado por A mais B que temos grandes indícios de estar sendo contaminados pela radiação desses veículos o tempo todo, né? Então, como é que a Fundação vê essa questão para o presente e para o futuro, Rafael? Sim, com relação ao processo de radiação, tem muita conversa acontecendo no plano de fundo, né, para poder agir isso em grande escala, a nível governamental também, só que é como a gente fala, né, tanto a nível governamental como a nível pessoal, de pessoa e de indivíduo desse planeta, o ethos é o mesmo e a maneira como é oferecida é a mesma, né, é a tecnologia em troca da paz. Então hoje a Fundação Cast já tem essa tecnologia para poder inclusive alimentar o planeta todo, sem precisar de alimentos. Através de satélites, por exemplo, pode ser feito isso, como já foi conversado com o governo da China e do Irã. Só que tem um grande passo, tem que ser por isso que eu falei que é importante a gente falar, de dar essa entrevista, falar sobre ethos, né? Porque é o que o Sr. Cast coloca para todo indivíduo desse planeta e para também os governantes desse planeta. Depende de como vai ser utilizado aquilo, de fato, como é que vai ser utilizado. Então, hoje, para, por exemplo, radiação, tem métodos simples que a Fundação Cast já ensina hoje para os buscadores de conhecimento, que é interessante a maneira como o Sr. Cast ensina, né? Porque, você dando outro adendo no meio, porque é um assunto bem abrangente, mas ele sempre fala assim, o Sr. Cast está sempre tentando estimular as pessoas, é o que ele fala, ele está aqui para auxiliar a humanidade, ele não quer estar aqui para fazer mágica, né? Então, tem uma proteção para radiação hoje, para neutralizar a radiação que é usada hoje, que é uma coisa bem simples, qualquer um pode fazer em casa, que é com fio de cobre você faz dando revestido, e você faz um loop infinito, e você coloca no seu celular, você coloca no seu computador, isso, é esse mesmo. Dá para enxergar aí, né? Vocês. Eu vou colocar na sua tela, para ver se a tua tela enxerga melhor. Ah, sim. Se fosse no pica-pau, o desenho do pica-pau dava, mas aqui não dá. Dava até para eu pegar. Pessoal? Eu tenho que pegar para cá. Isso, dá aí, ó.
O pessoal já enxergou que é um infinito aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É de cobre, né? Revestido com nanotecnologia, né? Isso, cobre nano revestido. E o que o Sr. Cash fala, se você realmente entender o que significa esse nano revestimento, esse é o segredo do universo na sua mão. Mas é um conhecimento muito vasto que ele fala, a humanidade não está nem pronta para isso ainda. Quem dirá para o gancho, que é o outro passo, que é além do nano revestimento, que ele já apresentou, que é o copo da vida hoje. Então é uma tecnologia muito avançada. Ele fala uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer na sua casa, que é só pegar um fio de cobre e queimar ele, deixar ele preto dessa forma. Você tem uma tecnologia para poder neutralizar qualquer campo radioativo. Como Olha o Jefferson isso. fez um teste interessante, né, com o celular dele também. Muita gente já fez esse teste, né, de ver como é que está a radiação uma vez que coloca esse fio de cobre no aparelho celular. Então, você tem buscadores de conhecimento fazendo esses testes no mundo todo, né? Então, Ele fez mesmo, hoje, né? Então, tem essa tecnologia à disponibilidade de qualquer um. E é o que o Sr. Cash fala, ele está sempre dando incentivo, ele está aqui para observar como a humanidade vai lidar com essa tecnologia que está sendo apresentada hoje. Então, é interessante que nas aulas do Sr. Cash você percebe isso. Quem acompanha desde o início, você percebe que ele nunca chega e fala assim, ó, vou apresentar para vocês, vou ensinar para vocês como é que você tem energia livre. Né? Ele não fala, ele fala, existe, a gente pode fazer isso, e ele deixa os buscadores, ele vai ensinando como é que funciona, por exemplo, um cobre, como é que uma bobina tem uma função específica, como é que o nano revestimento funciona, e assim as pessoas vão fazendo em casa e vão mostrando nas aulas. Isso nas aulas passadas tinha muito disso. E assim foi desenvolvendo esse loop infinito, foi desenvolvendo outras tecnologias através dos próprios buscadores de conhecimento, desenvolvendo através de aulas do Sr. Cash. E o Sr. Cash só ia guiando, falando, ó, isso aqui podia fazer assim, isso aqui você pode fazer assado. E o ponto principal é esse, é dar o estímulo para cada um fazer. Né? E não só, principalmente, não só para cuidar da fiscalidade, mas principalmente você saber o que está fazendo. Como foi com o sistema Magrave, né? O Magrave aconteceu isso. O sistema Magrave é um sistema de você gerar energia livre. Teve muita gente, o Jefferson mesmo contou aqui na última entrevista, né, que ele teve um consumo, teve uma diminuição, né? diminuição, Uma redução. isso, a redução no consumo de energia dele de 90% com o uso do Magrave, como vários outros buscadores de conhecimento também tiveram. Mas é o que o Sr. Cash fala, se vocês entenderem o que eu te dei aqui, eu te dei o segredo do universo com esse Magrave aqui. Tem muita coisa que você pode fazer com ele. Só que o máximo que vocês conseguiram ir foi até aqui. Então isso é o que ele fala, você, quando faz uma grave, e poucos fizeram isso, né? Eu lembro uma aula bem... Todas as aulas do Sr. Cash falava isso. Se você fizer uma grave para você, faz outra e dá para outra pessoa. Alguém que não tenha condição de fazer, alguém que não possa fazer. Então... Eu quero aprender a fazer isso aí também, porque isso aí reduz... Imagina, e tem aquele lance do carro também, que também você deixa o carro mais leve, mais econômico, a bateria com muito mais vida útil e tudo mais, né? Que não pode ser desperdiçada. Tem a caneta medicinal. Nossa, tem um monte de coisa bacana. Muita coisa bacana. Tem muita coisa, então... Mas aí que tá, né? Porque você, quando você faz o nano revestimento, muita gente não percebe isso. No nano revestimento você criou um campo ali, um espaçamento. Por que fica preto, né? O nano revestimento que o Sr. Cash explica pra gente. Porque agora você pode captar todos os campos à sua volta do universo. Então por isso que ele fala, você tem realmente o universo na sua mão ali, quando você tem o nano revestimento. É como se você tivesse feito um buraco negro, que até hoje a ciência, o Stephen Hawking falou de forma errada, como o Sr. Cash coloca, que era uma coisa que sugava pra gente ter medo disso. Só que, na verdade, isso é muito mais além, isso é a essência da criação. Né? E a gente vê o buraco negro como negro, porque é a única cor que a gente consegue ver, que ele está absorvendo todas as cores. Mas como ele está absorvendo tudo, a gente só consegue ver o preto, por isso que é chamado buraco negro. No nano revestimento acontece da mesma forma, você está conseguindo absorver tudo do universo, ali, os campos todos. Por isso que ele fala, se você realmente consegue entender isso, você pode fazer milhares de coisas com essa caneta da saúde, por exemplo, com esse nano revestimento. Porque você está interagindo com o campo, também é toda a sua volta. Então, se você está com isso, aí mais uma vez eu foco nessa importância do ethos da Fundação Cash. Se você está realmente alinhado com esse ethos, você pode fazer maravilhas com essa tecnologia. Se você não está tão alinhado, a tecnologia por si mesma mostra, ela não vai ser efetiva. Como aconteceu com uma grave, por exemplo. As pessoas têm no máximo uma redução de energia, mas nunca de fato criar energia própria, por exemplo, que o Sr. Cash fala. É possível com esse Magrave. Mas você tem que entender como é que é a absorção e o fluxo desses campos, para você ativar dessa forma esse Magrave. O máximo que vocês conseguiram, através da intenção de vocês e da interação de campos com esse Magrave, foi só a nível de fiscalidade, diminuir a quantidade, o consumo de energia.
Mas é o que ele fala, estou dando um passo além para vocês, né? Então, isso que é... Por isso que a gente sempre foca nisso, o Sr. Cash sempre foca nisso, e agora mais do que nunca nesse ensinamento ele está focando sobre ethos. O que é você ter uma conduta correta para usar e utilizar essa tecnologia. Não só para abrir as portas do universo para a gente, mas também para a elevação da alma de cada ser desse planeta. Que legal. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas para o Rafael aí. Até o Jefferson colocando aqui para a gente, ó. Sim, tivemos redução de 90% em uma conta de energia que passou de R$600 para... pulou, né? De R$600 para R$60 na casa de uma das buscadoras de conhecimento de Brasília. Olha que legal. Isso aqui é revolucionário, né, Rafael? E como é que o Dr. Cash vê essa questão de que tanta gente também, em outros grupos, né, conversam e trocam essas figurinhas, dizendo que estamos bem acompanhados aqui com seres de outras hierarquias, outras dimensões, outros planos aqui conosco no planeta Terra. Como é que essa questão é vista pela Fundação? Existem mesmo esses seres conosco? Como é que vocês veem essa questão? É evolutiva? Tem mesmo um propósito maior aí? A sua pergunta é se tem esses seres aqui, seria isso? Sim, parte da pergunta é. Se tem os seres aqui e o que eles estão fazendo contatos com o Cash? Como é que está essa questão? Isso é uma... Por exemplo, na reunião que a gente fez na conferência aqui em Brasília, que nós demos aqui, a gente teve uma reunião direta, né, com um ser que não era daqui. E, inclusive, ele participou da conferência também, esse ser. E esse contato é muito comum, na verdade, né? Não só aqui nesse planeta, mas além dele. O Sr. Cash coloca isso de uma forma bem natural, até alguma de suas aulas. Mas é o momento, porque o cuidado do Sr. Cash não entrar muito nisso, isso é a minha opinião também, que eu observo isso muito no Sr. Cash, é para não entrar nesse campo tão, assim, de que acaba que a gente vê eles como algo mais elevado do que a gente, que pode ajudar. Claro, eles vão auxiliar como uma família que nós somos, né? Mas é a gente começar a descobrir que nós temos a alma do homem, nós estamos unidos como uma família, que a gente falou nessa introdução aqui na entrevista de hoje. Esse é o ponto principal. Isso é uma coisa que vai naturalmente, o Sr. Cash fala isso numa aula, vai ser natural, né? Esses seres, que muitos deles se escondem na forma humana, vão começar a mostrar a sua forma natural, porque não vão ter mais vergonha de mostrar, porque a partir do momento que eles começam a se sentir mais à vontade de estar se comunicando com os seres desse planeta, não vai ter problema de mostrarem que eles têm às vezes 3 dedos, que eles têm, às vezes não tem nem fisicalidade, podem ficar só na não fisicalidade interagindo. Então isso é algo para começar a se tornar natural. Inclusive o centro em Linz, na Áustria, ele foi projetado e foi escolhido especificamente para ser um local para poder recepcionar seres de todo o universo. Então ele não é só para poder ser um centro de exibição para as unidades de aprimoramento. O Sr. Cash explica isso numa aula inclusive foi no ensinamento em língua portuguesa, o Sr. Cash explicou isso para a gente. E ele fala, foi todo projetado exatamente para isso. Ele sabe o local onde vai ter essa entrada, só que o que ele fala, o cuidado é para isso não se tornar um zoológico, não é a nossa ideia. A nossa ideia é interagir e abrir as portas da comunidade universal. E a interação acontece cada vez de forma mais efetiva quando esse ethos está correto dentro da gente. Porque lembra, eles se comunicam, a maioria dos seres do universo se comunicam através de campo magnético e gravitacional. É isso que o Sr. Cash está tentando ensinar para a gente. Então, por isso que ele consegue, isso que é o segredo do universo, que é o que ele fala, quando você entende como essas duas forças agem, que é o mesmo que na ciência antiga falava do Yin e do Yang na China. Então, você, quando entende com maestria como essas forças agem, como o Sr. Cash está passando agora, você começa a saber também como interagir com esses seres. E eles vão interagir com você através desses campos. Então, tem muitos que não vão nem precisar da fisicalidade para estar comunicando com você. E pela não fisicalidade, eles vão perceber naturalmente qual é a sua intenção também. Então, como a gente falou no início dessa entrevista aqui, quando abre as portas da comunidade universal, se o Weston está correto, o homem pode ser realmente aniquilado. Quando a gente fala aniquilado, não é uma punição, mas é mais uma barreira que acontece do que necessariamente um aniquilamento a nível de dor. Você simplesmente não tem esse vínculo, não tem essa conexão. E aí você vai se posicionar que sua alma, que é benevolente, está cuidando de você o tempo todo, que é a alma do homem, ela vai se posicionar no local onde ela pode ter algum aprendizado para se juntar a uma outra comunidade, ou a mais tarde se juntar à comunidade universal, onde vai ter esse conhecimento mais elevado e vocês se juntarem como um grupo, como uma nação. Mas sempre esse é um ponto importante. A gente está sempre junto como uma família. Então é como se fosse a gente estar sempre unindo e se posicionando de acordo com quem tem mais similaridade. Isso funciona em todo o universo dessa forma.
Então não é porque a gente tem mais afinidade com um que a gente não considera o outro. Não, é tudo uma coisa só. Só que esses campos eles vão se interagindo com questão de similaridade, né? Então é assim que funciona. Interessante você ter falado isso, Rafael, porque a gente vive hoje um momento muito individualista. A gente vê isso na projeção do próprio self, né, que é a fotografia do eu, o tempo todo sendo reverenciado, né, cultuado. Então, a amostra de que a gente está num momento individualista, ao mesmo tempo que se está expandindo, como você falou aí, em todos os campos, né, é uma realidade. Então, você vê que é engraçado, né, como as coisas estão caminhando por um caminho muito extraordinário na ciência, na filosofia, na medicina, na tecnologia. E, por outro lado, a gente vê que a sociedade está implodindo emocionalmente, psicologicamente também. Eu falo filosofia dos dois lados porque tem gente muito boa filosofando também, deixando conceitos maravilhosos para a gente aqui, não só trazendo gente daqui que já deu seu recado lá atrás, mas também cultuando novos pensadores e filósofos da atualidade. Mas você vê que a gente tem essa distância entre as realidades muito severa, né? Muito grande, né? E é interessante você ver esse compêndio do Cash sendo trabalhado numa realidade tão absurda, absurdamente diferente, né? Que parece fazer parte de um filme de ficção, que não é tão real como na Terra a gente percebe que existem aí, né? Porque a gente está diretamente ligado às coisas da Fundação Cash, vê que tudo está funcionando ali. As coisas são faladas, mas são testadas, são reais, elas acontecem, estão lá, né? Então é interessante. Sim. Eu queria com você ver essa questão. Como é que você acha que pode se potencializar esse expandio de consciência para que realmente as pessoas que ainda não tiveram esse insight acordem para essa realidade e falem, peraí, eu sou mais do que um curioso, eu acho que eu posso fazer algo maior e melhor aqui, enquanto a gente está nessa transição que é gigantesca e brutal, porque tantos mundos já acabaram aqui no passado, né? Tantos outros mundos já acabaram. O mundo da tecnologia já se transformou em quantas vezes, né, Rafael? Muitas vezes já se transformou. Então, a gente está vendo um mundo novo. Esse mundo do Cash, com relação ao que ele está trazendo de novidades, está um mundo completamente novo, é absurdamente diferente. Né? E como é que você acha que a gente pode contribuir para que esse start aconteça mais rapidamente aí? Você diz o start para essa mudança e elevação do planeta? Porque a gente tenta, você falando daí, eu gravando daqui, a gente conversando de lá e acolá, a gente sempre tenta deixar esse material para as pessoas entenderem, refletirem, buscarem e tal, né? Esse trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo aqui, tinha que ser, o caso é de ser divulgado zilhões de vezes mais, para as pessoas terem essa oportunidade de buscar também? Ou você acha que os meios de comunicação tinham que, por uma certa ordem maior, fazer com que os olhos se voltassem também para essa tecnologia e falar assim, não, há uma chance da gente poder estar por aqui, mesmo em tempos difíceis do clima, estar por aqui em tempos de guerra, em tempos disso, em tempos daquilo, e para fazer um mundo realmente melhor, porque muito se fala disso, mas pouco se faz de efetivo, né? É o que a gente costuma dizer, assim, como é na ciência do plano, o Sr. Cash passa para a gente tem que entender o nosso posicionamento primeiro. Então, uma vez que a gente esteja nosso posicionamento, fica mais tranquilo de você começar, como é que você vai agir e trabalhar, né? Mas antes de você fazer isso, como é que você vai trabalhar, você tem que saber, tem que ter uma base, uma fundação, né? Que a gente fala que aí a importância, mais uma vez, do ethos. Tem que saber do que está sendo feito, por que a gente está fazendo aquilo. Mas o nosso posicionamento é, uma vez que a gente sabe o nosso ethos, nossa base, qual que é, e a gente sabe o nosso posicionamento, vem o trabalho. Então hoje nosso trabalho, nossa função é passar o conhecimento. Por exemplo, na posição que a gente está aqui hoje como buscador de conhecimento da Fundação CAT, é passar o que a gente recebeu de forma livre. O que vai acontecer com a pessoa que recebe o conhecimento a gente não sabe. É isso que acontece muito na Fundação, né? Como o conhecimento é passado de forma livre, você vê muitas pessoas usando esse conhecimento para benefício próprio e ponto final. Então você não tem isso sendo passado na sua essência, né? Então a gente não tem um controle, né, sobre isso. Então o que a gente faz, reconhecer o nosso posicionamento é isso. Nosso posicionamento como ser que a gente está aqui é passar o conhecimento de forma incondicional, independentemente de quem vai receber. Se seja alguém lá da Globo, se seja alguém de um canal do YouTube, seja alguém
no sul da África, enfim, não importa muito aonde vai ir, quem vai receber. O conhecimento é para ser passado de forma igual para todos. E o que aquela pessoa vai fazer, aí é só com ela, entendeu? E aí volta para aquele ponto que a gente estava falando antes, né, que é com relação ao posicionamento daquelas almas. Que uma vez que você recebe isso, por isso que a gente toma muito, a gente sempre pontua isso com os buscadores de conhecimento, né, a responsabilidade que vocês têm uma vez que vocês aceitam esse conhecimento, né, como é que vocês vão utilizar isso de fato. Isso não é para o bem de uma instituição, é para o bem de vocês. Vocês têm responsabilidade porque é pelo bem da alma de cada um de vocês. Porque se vocês realmente usam esse conhecimento para poder colocar um outro para baixo, só para usar para benefício próprio, você não entendeu realmente a essência dessa tecnologia e você, na verdade, está se colocando num posicionamento muito baixo. E você vai, naturalmente, a sua alma, como é benevolente com você, ela vai te colocar no posicionamento para você aprender algo. E é isso que a gente chama, às vezes, nesse planeta aqui de sofrimento. Mas é um sofrimento que, na verdade, é um aprendizado, isso que a gente tem que começar a entender. Então, uma vez que você recebe esse conhecimento, quanto mais você está agindo, sabendo o seu posicionamento, é o principal. O principal que eu digo mais ainda é você saber o seu ethos, que é o ethos da comunidade universal. Com o seu posicionamento correto, você vai passar o que tem que ser passado, independentemente do que a gente fala. Quando o Sr. Cash, você percebe isso na entrevista do Sr. Cash, é muito interessante. Quando ele fala com uma grande mídia, ou quando ele fala com uma mídia pequena, não tem diferença, você não sente diferença. Eu via muito isso quando eu fiquei com o Sr. Cash aqui em Brasília. A gente ia conversar com gente de alto escalão do governo do Brasil e conversava com pessoas num bar, quando eu estava comendo alguma coisa. Você não via diferença. Eu não sentia essa diferença. Isso que me deixou mais impressionado na atitude do Sr. Cash. Caramba, olha só. Ele agia da mesma forma, tratava da mesma forma. Então você não tem essa diferenciação. O conhecimento, às vezes, muitas das melhores aulas dele, eu lembro, a gente foi engraçado contar uma história pessoal com o Sr. Cash, né? Que a gente foi no almoço em família, uma família convidou a gente para o almoço quando ele estava aqui em Brasília. Eram 2 buscadores de conhecimento, eles até ficavam sem graça. Eles chegaram para mim e falaram assim: pô, a gente queria convidar o Sr. Cash para almoçar lá em casa, mas a gente está meio sem graça. Será que ele vai aceitar? Eu falei: não, convida, acho que ele vai. Na hora que eles convidaram, na hora ele falou: não, claro, vamos. Aí foi no dia seguinte, a gente foi lá almoçar na casa dele, né? Aí chamaram a família toda, tava bem brasileiro. Aí tava a família toda lá. E aí o pessoal conversando com o Sr. Cash. Então nesse dia eu fiquei sem saliva quase, porque eu fiquei traduzindo o dia inteiro. Mas a gente estava conversando lá e foi muito legal porque teve a filha do rapaz, né, que era uma garota nova, ela começou a fazer muita pergunta pro Sr. Cash, ela começou a se interessar muito. E ele começou a dar uma aula ali pro pessoal, né, para ela especificamente. E era no meio de um almoço, entendeu? Foi uma conversa, assim, na minha opinião, muito mais profunda do que a gente teve com qualquer membro do governo que a gente foi conversar. Olha isso, pois é. Isso que eu achei fantástico, é o que ele fala. E eu conversei com o Sr. Cash depois sobre isso, ele falou também. Ele falou, a gente tem que estar preparado, porque a gente está falando com a alma, a gente não está falando com... E isso é uma coisa que ele sempre pontuava, ele sempre mostrava nas ações, mostra muito nas ações dele, né? Isso é uma coisa que... Isso é seguir para um ethos, né? Aí volta para essa sua pergunta, né? Como é que a gente passa isso para as pessoas? A gente passa, independentemente de quem seja. E dependendo da abertura de coração, naturalmente esse campo magnético se conecta de tal forma que vai naturalmente se abrir. Porque é uma alma só, que é o que o Sr. Cash fala. Então, quando um lado se abre, o outro também se abre. Aí você tem uma interação que pode ser muito intensa. Né? Como aconteceu nesse almoço, por exemplo. Né? Muito legal, né, Rafael? Muito bacana mesmo. A gente tem uma postura aqui no Tocando Oculto que é bem por aí. Eu gosto de bater papo com o convidado, porque você vê que você tira muito mais proveito numa conversa animada, com humor, e do que se você for chapar uma homenagem, uma entrevista, do começo, meio e fim, com tudo escrito, tudo tem que ser perguntado ali. Você chapa uma história que pode render muito mais nos bastidores do que no ao vivo. Então, eu sempre tento trazer o ao vivo sempre sendo meio bastidor, por causa disso, pela forma com que a gente pode conduzir as coisas, não tirando a seriedade, né? Pelo contrário, a gente vai levar a seriedade, mas a gente pode levar o humor, a alegria, pode levar a inteligência acima de tudo, porque quem está no programa sempre gosta de acompanhar raciocínios lógicos e mais profundos, por isso que está no Tocando Oculto, esqueci o nome, né? O nome é bem por aí, é bem casual por conta disso. Então, eu acho que e a gente tem conseguido, ao longo do tempo, conseguir essas pessoas com esses resultados, e tanto de quem nos passa o como é importante ouvir o que é sendo dito, como quem vem falar. Falar, pessoal, a gente adorou ter colocado isso para fora, porque não é todo lugar que a gente consegue falar isso.
Então, para a gente é muito gratificante a gente conseguir resultados de conteúdos importantes, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Levar, a gente só é a ponte de algo maior, que no caso são vocês. Tem a pergunta da Estrela aqui, ó. Perguntando, gostaria de saber do Rafael onde fica o endereço da Fundação Cash aqui no Brasil, aqui em Brasília. Em Brasília. A gente tem a empresa que é a KFM Brasil, né, que é a Fundação Cash, ela trabalha dessa forma, ela tem manufacturers, que é empresas que trabalham com parcerias em cada país, né? Então ela é classificada como KFM Brasil, né, que significa Cash Foundation Manufacturing, aqui no caso é Brasil, tem a KFM Áustria, cada um num ponto. A empresa em Brasília, a gente abriu ela no final do ano passado, né, ela é uma entidade legal desde o final do ano passado, e ela tem um endereço que ainda não é fixo, né? A gente tem um endereço provisório. A gente está, inclusive, aberto para trabalhar, para falar, conversar com pessoas interessadas, porque a Fundação Cash ela trabalha dessa forma em todo o país. Ela estabelece uma entidade legal e ela trabalha com parceiros, né? Então, quem quiser, por exemplo, montar uma fábrica da Fundação Cash aqui no Brasil, entre em contato com a gente, se tiver um espaço, a gente pode conversar para poder fazer ali uma fábrica, em algum ponto. Quem quiser fazer um centro de saúde, quem quiser trabalhar na parte de agricultura. E aí fica, a fundação fica sendo o centro para poder ser parceira com todas essas pessoas que estão a fim de realmente desenvolver a tecnologia no país. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma parceria para poder abrir um centro de saúde em Brasília, né? A gente está em andamento com essas negociações, e quem tiver interesse, a gente está aberto para conversar e elaborar como a gente pode trabalhar junto, né? Legal, isso é muito bacana. Você estava falando sobre o Cash também trazia aquela máquina que parecia um ovo, né? Um ovo áurico para as principais capitais do país e tal. Nossa, isso é revolucionário. É fantástico, Sim, né? O cara, a ideia é trazer para Brasília, nesse centro de saúde que a gente está planejando fazer aqui em Brasília, trazer pelo menos, aí, no mínimo umas 20 que o Sr. Cash falou, né, inicialmente. Mas nossa, a ideia, mas a unidade de aprimoramento é da mesma forma, né? A gente trabalha sempre com parceria, né? Como o Sr. Cash sempre trabalha com tudo. Ele trabalha sempre tentando estimular a pessoa, né? Por isso que o pessoal às vezes pergunta, assim, é engraçado, a pessoa fala, mas podia construir a Fundação Cash no lugar, botar todas as máquinas, começar a mostrar o efeito dela, que todo mundo ia querer comprar, né? Mas não é esse o objetivo do Sr. Cash. Pessoal, quem fala isso realmente não entendeu o objetivo do Sr. Cash ainda. A ideia é sempre estimular os seres, o homem desse planeta, a começar a trabalhar. E começar a trabalhar junto com a comunidade universal. Então ele está sempre estimulando, olha, a gente tem uma unidade aqui, a gente quer desenvolver ela e quer colocar nos países. Quem gostaria de participar desse processo com a gente? Isso significa que você está falando, quando o Sr. Cash fala, ele fala muito mais com a alma do que com a fisicalidade, que a gente possa entender. Então, quando a gente fala isso, é nesse sentido, nas unidades de aprimoramento da mesma forma. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente, que a gente pode estar conversando. Se você quiser colocar uma unidade que seja num local específico seu, só entrar em contato, aí vai falar direto com o Sr. Cash, a gente vai trabalhar com parceria, porque aí, uma vez que você está agindo com a unidade de aprimoramento, a Fundação Cash vai trabalhar o tempo todo junto com vocês. Porque aí vai ter que ter médico treinado para trabalhar na unidade, vai ter que ter fisioterapeutas treinados para também estar trabalhando ali, para poder ajudar os pacientes. Enfim, vai ter todo um processo de união que vai começando a se formar e também de estudo sendo desenvolvido junto com a Fundação. Então essa é a proposta com essas unidades, né? Então a ideia principal é isso, né? Isso, exatamente. É uma coisa que é muito mais ali, não é só pegar uma unidade e falar, vou botar ela aqui no meu consultório e vou curar todo mundo. Não, você tem um controle total primeiro da fundação, a fundação sabe tudo o que está acontecendo, porque essa unidade ela vai muito além de reparar o corpo, né? Se você vê o nome dela, é a Unidade Universal de Nave Espacial, de Nave de Aprimoramento do Corpo. Então, só o nome dela por si fala o que ela realmente é. Ela não é só para aprimorar o corpo, então tem todo esse cuidado que a fundação tem, entendeu? Então a fundação tem o controle, a fundação tem que saber quem é que está entrando na unidade, quem é que está usando a unidade, qual o local que está sendo feito isso. Então tudo isso tem um porquê. Então a fundação, uma vez que a pessoa quer a unidade, a fundação vai agir de mãos dadas com essa pessoa para poder estar desenvolvendo não só estudo a nível de aprimoramento de saúde, como outros estudos também. Se não aquela história do Elysium, que a gente conversou na aula, no vídeo passado, se torna realidade, lembra? Porque aí se faz as dualidades de humanidade, a pobre fica na Terra, aqui tem mais condição, vai com toda a tecnologia para um outro espaço chamado Elysium,
E ali se tem tudo, inclusive essa máquina que lembra muito essa máquina do Cache. Muito, muito. A Estrela, mesmo. perdão, que a Estrela falou que ela está muito interessada, ela está interessada em aprender a tecnologia, é isso? Que se for isso, ela pode entrar no grupo do Telegram, né, que é o Cache Brasil Corona Team. Né? Deixa eu já anotar aqui também, Cache Brasil Corona, eu vou deixar em letra maiúscula. Isso. Quem não tiver, porque quem tiver interesse lá no... Que a gente tem o grupo central, né, aqui no Brasil, que é no Telegram, que é o Cache Brasil Corona Team, que o John ele vai anotar aqui nos comentários. Eu já coloquei agora aí, ó. Ah, isso. Beleza, obrigado, John. E aí esse é o grupo central da Fundação Cache aqui no Brasil, então se você entrar nesse grupo, você vai ter, tem buscadores de conhecimento. Esse grupo, a beleza desse grupo é isso, né, porque mostra realmente que a Fundação Cache tenta passar, porque são buscadores de conhecimento que fazem esse grupo, né? Você tem o Sr. Cache, que é o dono desse grupo, né? Ele é o criador desse grupo, ele está lá nesse grupo, inclusive, e tem os administradores, que são da Fundação Cache, mas quem faz o grupo acontecer são os buscadores de conhecimento. Isso que é a beleza desse grupo. Então, se você tem alguma dúvida, você vai sempre ter algum buscador de conhecimento ajudando, respondendo alguma dúvida. Se você quiser um link para alguma aula, eles vão postar para você. Então, isso que é a beleza. É que a gente fala... que esses buscadores de conhecimento estão fazendo é isso, estão criando as condições para esse ethos, que é de servir. E isso é um exemplo, né, que a gente está vendo ali nesse grupo. Eu convido vocês a participarem não só para vocês conhecerem da tecnologia, mas também para ver a beleza de buscadores de conhecimento seguindo um ethos, que é o da comunidade universal, como eles têm feito lá nesse grupo. Eu estou colocando novamente aí, dizendo que é o Telegram, para o pessoal também se orientar. Até a Mary pergunta, como fazer o curso para trabalhar com terapia? Então, Mary. Obrigado, Mary. Então, com relação a curso, né, o Sr. Cache fala, o conhecimento ele é tudo passado de forma livre. Então, você tem hoje, só de aula do Sr. Cache, que é das quintas-feiras, a gente tem mais de 360, está na aula de 362 agora, se não me engano, e cada uma dessas aulas tem mais ou menos algumas 3 a 4 horas, algumas têm até 10 horas de duração. Então você tem muita coisa para digerir. Se você for desde a primeira aula, você percebe um fluxo para ser estudado. Se você realmente for com calma, você percebe que o Sr. Cache ele tem um andamento, né? E essas aulas estão livres para todos, né? Está no canal oficial da Fundação Cache no YouTube. Não tem um curso para fazer isso que a gente fala. Na área de saúde, a gente tem esse cuidado. O Sr. Cache ele pede para somente médicos estarem aplicando a tecnologia. Né? E um dos fatores para isso é o quê? Né? Porque o que acontece muito na tecnologia, um dos principais fatores, tem a questão legal também, que a gente tem que ter esse cuidado, que é muito importante. Mas um fator que também a gente percebe tem pessoas que começam a usar a tecnologia e aí elas começam, às vezes a maioria das pessoas às vezes tem uma doença crônica, por exemplo, a pressão alta, ela toma remédio de pressão. Né? A pessoa está lá tomando esse remédio e começa a usar a tecnologia, ela começa a se sentir mal. Porque, na verdade, muitas dessas pessoas começam a ter que cortar a medicação. Entendeu? Só quem pode cortar a medicação e avaliar isso é quem é médico. Entendeu? Então, por isso que a gente não recomenda terapeutas fazerem isso. A gente teve muitos terapeutas aqui no Brasil que fizeram isso, começou a ter muito problema. Inclusive, a gente fala isso para a segurança dos próprios terapeutas aqui, porque eles podem começar a ter problemas sérios, né, com a parte judicial e parte legal do país, porque você tem que entender o sistema como um todo que está acontecendo e como é que a tecnologia trabalha e funciona. Então, por isso que essa aula, geralmente na área de saúde, ela é dada só para médicos. A gente tem um grupo hoje no Telegram que é voltado só para médicos aqui no Brasil. São médicos que estão começando a estudar tecnologia aqui. A gente tem mais de 15 médicos ali, se eu não me engano. Como é que chama? Ele é um grupo só para médicos, né? Então, quem quiser entrar aí tem que falar comigo. Aí só médico pode estar no grupo. Porque senão eu coloco aqui o endereço e aí depois falam com você. Não, quem for médico e fala com a gente, pode até falar nesse grupo central, Cache Brasil Corona Team, fala, eu sou médico, eu queria entrar no grupo de médicos e tal. Aí lá a gente dá acesso a 46 aulas que o Sr. Cache deu na área de saúde, né, só voltadas para a área de saúde, e a gente passa lá também, tira as dúvidas que as pessoas têm. Teve um médico agora do Brasil que foi legal, ele criou um termo, né, para quem quiser trabalhar com a tecnologia do plasma, ele criou um termo baseado nas leis do país para quem quer fazer tecnologias experimentais, mas só médicos podem fazer isso, né? Então o paciente ele assina esse termo, ele fala, eu aceito esse experimento com a tecnologia e tal. Isso é para o médico ficar mais seguro na aplicação, né, da tecnologia no cuidado, né, com a tecnologia. Então quem é médico, a gente pode dar esse documento também que foi feito de forma voluntária por um dos médicos que está estudando a tecnologia agora.
E aí você pode ter mais segurança para fazer os seus experimentos, e aí quando você faz os seus experimentos, você pode falar diretamente com a Fundação Cash para poder ter esse auxílio, e aí desenvolvendo também para ajudar da melhor forma as pessoas, né? Os médicos precisam ajudar, né, as pessoas na área de saúde. Mas, respondendo então, resumindo, né, curso, a gente tem tudo dado de forma livre pela Fundação Cash. Tem as aulas privadas da Fundação, né, que é mais aprofundado, mas basicamente você encontra tudo no canal da Fundação Cash no YouTube hoje. Como tá aí, né? Cash Brasil, Corona Team. Isso, entra nesse grupo que lá você vai ter acesso a todas as aulas oficiais. Também tem no Facebook, enfim, né? Tem bastante material também no YouTube. Olha, o Jefferson contribuindo. Obrigado, Jefferson. Presente, mas não presente na live, mas presente na conversa. Olha que legal. Sim. A Fundação Cash apresentou soluções para grandes problemas mundiais, como, por exemplo, a fome, que mata muito mais pessoas diariamente que o próprio Covid-19. Olha que legal. E é verdade, né? Isso exato. se fala, inclusive, né? O Sr. Cash, ele abriu para estar ensinando foi na última reunião que ele teve aqui de ensinamento em língua portuguesa, né? O Sr. Cash falou com a gente, que a gente convidou uma freira e um padre que estão trabalhando nas suas comunidades com a tecnologia, já ajudando, né, com a tecnologia, com o Copo da Vida. E o Sr. Cash abriu, né, para quem for líder de comunidade, líder religioso, quem trabalha, assim, sendo um líder, né, não só oficial de governo, mas também líderes, que ele pode estar trabalhando em conjunto com essas pessoas para poderem essas pessoas estarem ajudando a comunidade na parte de agricultura, que isso já é feito na China já. Na China tinha um pessoal que passava fome, fazendeiros passando fome. A Fundação Cash agiu em parceria com líderes dessas comunidades. Esses líderes de comunidade começaram a passar a tecnologia, eles eram ensinados diretamente pelo Sr. Cash, essas pessoas passavam para os fazendeiros. Os fazendeiros hoje têm uma colheita, eles conseguem ter o sustento dele. Eles trabalham diariamente, sem ter nada, saudáveis, porque eles têm a saúde deles através da tecnologia. E é uma coisa impressionante, né? O Sr. Cash estava falando até na reunião para a gente, eles não faltam dias de trabalho, né? Porque eles têm muita saúde com o uso da tecnologia. Quem usa a tecnologia percebe isso. Com o Copo da Vida, você tem gente no Brasil todo percebendo isso, como a saúde melhorou de uma forma geral, não só com relação ao vírus. Esses fazendeiros são prova viva disso na China. Eles aumentam, eles duplicam a colheita deles, né? Então eles têm uma condição de estar sobrevivendo muito melhor. E o Sr. Cash está oferecendo isso para qualquer líder hoje aqui no Brasil, né? Ele fala, o Sr. Cash hoje, que os líderes que abraçam essa tecnologia, a sua comunidade não precisa mais se preocupar em passar fome, ninguém. Porque você vai ter a ferramenta para estar ajudando. Fantástico, fantástico. Rafael, a gente falou bastante coisa de bastantes temas. Tem alguma coisa que você acha primordial que não foi dito aqui? Bom, acho que por hoje a gente falou bastante coisa para ser digerida já realmente. Acho que o principal hoje era a questão do ethos, né? Que é uma coisa para a gente refletir e para a gente também começar a aplicar principalmente na nossa vida, né? Então, acho que seria bom talvez a gente terminar por aqui, senão vai ficar muita informação realmente. É o meu opinião. Tá bom. A gente pode trazer você de novo, se puder ainda, com o Dr. Cash, ia ser fantástico, hein? Aí a gente fazer um programa, né? O que a gente ainda não falou, trazer para abrir para o público também conhecer um pouco mais quem é o próprio Cash. E para a gente vai ser uma grande honra poder tê-los aqui. A gente pode ver também como a gente faz na terça-feira, né? O pessoal que acompanha a Fundação Cash sabe disso. Terça-feira a gente tem entrevista semanal com o TV Galáctica. Não sei se eu posso falar de outro canal de YouTube aqui. Pode falar, né? Pode. É da Karen? É o da Karen, minha amiga. Beijão, Karen. Valeu. Tá lá. Dorinho. Cara, pô, que legal. Eles convidaram a gente para estar falando lá no início, né? Como eu estava com você, que a gente começou dessa forma, né? Falando sobre o Copo da Vida e tal, não sei o quê. Aí entrou que a Rosana, que trabalha com eles também, que ela já estudava tecnologia, ela se interessou muito, ela que agora apresenta esse programa. E toda terça-feira, desde agosto, se eu não me engano, a gente está com eles lá, fazendo entrevista. E a gente convidou uma membro do Conselho Universal, né? Porque a Fundação Cash, ela trabalha com 3 pilares, que é o que a gente chama, né? Você tem a Fundação Cash, que é o que desenvolve a tecnologia, que é pelo Sr. Cash, que tem as fábricas, que eu sou representante aqui no Brasil. Tem o Conselho Universal e o Conselho da Terra. O Conselho Universal é o responsável por passar a questão do ethos da Fundação Cash para o planeta. Então, eles ficam nessa função. Então, toda terça-feira, a gente traz essa membro do Conselho Universal, que é a Marie Calvo. Ela é membro do Conselho. Membros do Conselho Universal são divididos em línguas, né, pelo país. Então, ela é membro do Conselho Universal de Língua Norueguesa
ela já está há 2 anos na Fundação estudando, ela ensina sobre a alma nos ensinamentos privados da Fundação, e ela vem aqui sempre, toda terça-feira ela está na TV Galáctica respondendo perguntas sobre o Conselho Universal, sobre a alma, sobre essa parte de etos, ela está explicando para as pessoas. Aí se você Olha quiser, que a gente legal. pode ver com ela também, se ela arruma um horário para ela poder estar vindo aqui também, no seu programa, ou algum membro do Conselho Vai Universal ser um também prazer. participando. Vai ser muito legal. Podemos combinar sim, Rafael. Pode você agendar com quem você acha pertinente e interessante, porque eu acho que é legal a gente ter uma certa frequência, porque quanto mais a gente vai trazendo assuntos, é lógico, a gente pode repetir algum detalhe ou outro do assunto, mas sempre vai ter novidades, porque você vai trazer conteúdos, informações atuais, e a gente vai estar caminhando, logicamente, com intensidade daqui para frente, nesses temas, do corona, inclusive, tudo mais. Então, vai ser sempre atualizado. O mesmo assunto sempre vai estar atualizado, vai estar sempre com informações mais relevantes o tempo todo. Então, podemos fazer sim. Olha o depoimento do Jefferson aí, ó. Fred João, eu nunca mais tive problemas de saúde e consegui reduzir o meu consumo de alimentos em praticamente 80% sem reduzir nada de qualidade de vida. Ao contrário, só melhorou. Parabéns, Jefferson. Olha que legal esse depoimento que a gente faz questão de deixar ele legal, aqui colocado. O né? Jefferson, Você eu achei que ele ia vir hoje também. Eu até mandei a mensagem pro Jefferson. Falei, vamos lá hoje. Só que ele não apareceu. Mas tá aí. Ele achou. Ele está aqui participando dos bastidores. Ele deixou você, colocou você na fogueira, sozinho hoje. Ô, Rafael, foi um prazer mais uma vez. Se você quiser deixar mais um pouco de conteúdo, alguma coisa para finalizarmos nosso papo de hoje aí, mas é muito legal porque parece que existe uma coisa, talvez você também sinta isso. Pessoas como a gente, que gosta de conversar essas coisas, que parece que pouca gente gosta de falar, a gente se sente mais em família. Parece que a gente está dentro de uma história muito mais íntima do que a gente conversar isso com grupos de pessoas do trabalho, familiares e tal, que não tem afinidade com esse tipo de assunto. E parece que as coisas não têm eco para essas pessoas. Então, talvez é isso que você tem a dizer também. Quando você forma o Telegram, ou forma o Facebook e tal, você monta uma nova família, que também tem eco nessas histórias, né? Tem depoimento sobre isso, tem um conteúdo que dá sustentação, né? Então, isso é muito bacana, é muito legal construirmos isso. E, como eu te falo, não é só questão de falar sobre a Fundação Cash, mas falar sobre o futuro, o comportamento do ser humano. Eu tenho recebido pessoas aqui no programa que eu tenho falado sobre isso, exatamente sobre isso. A gente parece que não tem um momento histórico no planeta onde a gente viu que se foi construído, vou falar, conscientemente, uma maneira de viver saudável. Nem estou falando só de alimentação, mas estou falando englobando tudo, política, alimentação, educação. Parece que isso é só falado, mas nunca é efetivado como política de bem-estar, de vida, né? Então, quer dizer, a gente está sentindo que o Cash está trazendo uma revolução, por isso que eu falo que vocês estão certos nesse sentido de que tem que policiar quem está entrando na história, porque o ser humano nunca mostrou que tem boas intenções ao longo do tempo e perpetuar isso com propriedade. A gente tem visto muita gente com bom sentido, né? No bom sentido de querer fazer as coisas, mas espero que agora, esse momento, seja para efetivarmos isso. Porque até agora a gente tem visto que entra Jesus, entra Buda, entra Krishna, entra um monte de gente falando um monte de coisa, passa a batida, a humanidade continua como está, não se cresce, não se evolui. Tudo bem, a gente vai melhorando aqui, vai melhorando ali com o tempo, mas efetivamente mesmo, a gente não tem essa melhora tão radical, né? A gente tem visto passos de tartaruga nessa questão aí. Então, eu espero de verdade que nossa parte, né, nessa questão toda, se expanda, se conscientize, se fortifique e a gente sinta esse crescimento no ser humano como identidade que é. E agora, como você falou sobre uma comunidade universal, né, que façamos parte dela com certeza, né? Sim, esse é o ponto principal, né? A gente voltar a ser parte dela, né? Porque a gente sempre foi parte dela, na verdade. E a gente, como o Sr. Cash coloca bem, por apego a muita fisicalidade desse planeta, porque a beleza desse planeta também é o lado fraco e o lado forte desse planeta, como o Sr. Cash diz. O Sr. Cash parece um dos planetas mais bonitos do universo, por isso que muita gente vem para cá, na verdade. Como turista, que ele costuma dizer, né?
Ele fala isso pra gente. Então, ele fala que é um dos lugares mais bonitos do universo aqui. E a gente tem essa possibilidade para esse lugar aqui. Realmente um paraíso, de fato. Né? E junto com a comunidade universal, que é porque a gente largou há muito tempo por se apegar demais à fisicalidade desse planeta. E esse trabalho a gente começa a fazer através de nós mesmos, que é esse trabalho interno, que é o que a gente está fazendo com esses grupos da Fundação CAD, com esse doar do conhecimento, principalmente, com esse doar voluntariado que o pessoal tem feito aqui com os Copos da Vida também. Enfim, com esse trabalho de falar o bem, pensar o bem, fazer o bem, que é o principal, que é o Sr. Cash sempre fala pra gente. E assim a gente vai montando essa base aqui. Você quer falar alguma coisa? Pode. Eu queria que você esclarecesse um detalhe importante sobre o Copo da Vida, que me perguntaram a respeito do seguinte: se você faz o Copo da Vida e deixa ele montado na superfície de ferro, por exemplo, em cima da geladeira, ou perto de cadeiras de ferro e tal, você acaba tirando o efeito benéfico que existe dentro do Copo da Vida? Como é que o campo plasmático do Copo da Vida ele age em relação a esses objetos que estão no mesmo ambiente que ele? Você tem uma interação de campos, né, de plasma dinâmico, que a gente diz, né? Uma vez que você tem o copo, esse campo ele está indo além do próprio copo. Então, por isso que a gente fala para ter um certo cuidado, né, quando colocar próximo a ferro, né, porque ele pode acabar interagindo com esse campo do ferro e tá sendo absorvido por aquele copo. E o ferro é uma coisa que a gente não quer, por exemplo, né, no nosso copo. Porque o ferro ele acaba por aumentar a energia geral, né, tanto com isso do vírus também, de certa forma. Quando a gente fala do ferro, é o CH3 em forma plasmática. Isso é importante, não é o ferro só, não é para você tirar todos os ferros da sua casa, não, pode estar nível material. Isso que é legal você falar, isso que é legal você falar. Senão a pessoa fica preocupada, vou ter que tirar tudo que é ferro da minha casa, senão vai atrair o vírus. Não é isso. É a nível plasmático. Começa a estar interagindo a nível de plasma, você começa, porque lembra, o vírus é um campo magnético gravitacional. Ele se comunica através de campo magnético gravitacional. Então por isso que realmente a água é o mais efetivo que existe. Porque ele é o único sistema hoje nesse planeta de tecnologia que trabalha a nível de campo magnético gravitacional. É por isso que com o vírus ela consegue agir de uma forma muito eficiente, muito rápida. Porque o vírus é um pacote de energia. Se você for estudar sobre vírus de forma aprofundada, você vai perceber que ninguém chega num consenso. Por quê? Na verdade, você não tem como, porque você está vendo uma coisa que não é palpável. A ciência daqui não tem como fazer esse estudo. Então, por isso que é uma coisa sempre a nível muito superficial. Qualquer estudo que você se aprofundar de vírus, você vai perceber isso. Então, hoje que o Sr. Cash conseguiu perceber isso. Então, com relação ao CH3, ele a nível plasmático, ele também está dando energia para tudo que está à sua volta, nível de campo. Ele pode também dar energia para o vírus. Então, é um cuidado que você tem que ter, né? Não é para você ficar também desesperado com isso, tirando tudo que é de ferro próximo do copo. A gente fala para ter um cuidado quando for fazer o seu reator, né? Tentar fazer numa superfície de madeira que não tenha ferro próximo, quando deixar ele parado produzindo, deixar num local onde não tem nada de ferro, né, próximo a ele, para você tentar fazer uma produção mais pura possível. Isso é o principal. Mas também, se na sua casa só tiver ferro, você pode coloca a sua intenção no processo, né? Você também o principal. É melhor você ter o copo do que você não ter o copo hoje, na situação que a gente está. Então, é importante você porque lembra, o copo está interagindo com os campos à sua volta a nível material, mas a nível também emocional. Então, a intenção que você coloca é importante. Então, você, quando faz os copos, você está atento a isso, né? Não é estar com medo, é diferente, está atento. O local que você vai fazer, lembra como se fosse um filho que você está criando. De uma certa forma, que o Sr. Cash fala, é uma alma que você está criando para poder trabalhar com você nesse processo. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa intenção nesse processo de criação, né? Então, o ferro é para ter um cuidado, você se bloquear por causa disso. A gente vê se bloqueia e fala, então não vou produzir meu copo da vida, porque tem muito ferro na minha casa. Não, faz, com cuidado, observa. O Sr. Cash fala sempre mais ou menos 1 metro de distância, tentando manter longe, Mas olha o que a Mary pergunta. A Mary pergunta, mas depois que produziu o gás, pode guardar na geladeira? Não tem necessidade de guardar na geladeira. Né? Você está lidando com campos, né? O campus não é nível material, os campos não são a nível material. Então você não precisa conservar ele como a gente pensa na materialidade. Uma vez que você fez o gás, aquele gás ele vai durar séculos. Ele pode ficar no calor, pode ficar no frio, ele pode secar, ele pode fazer o que for, ele vai estar ali o campo dele ativo, entendeu? Então você não precisa conservar ele em algum lugar específico. Se quiser botar na geladeira, até pode. O Sr. Cash fala, quando você bota na geladeira é bom porque plasma o alimento todo. Você vai acabar criando um campo para poder ir para os alimentos também, né? Então,
Você poder, até pode como experimento, né? Mas não tem necessidade de colocar na geladeira. Tá bom. Bom, Rafael, foi um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui, conectados com uma história tão importante para a humanidade, né? Um assunto tão relevante para hoje e para sempre ser discutido. Então, só fico muito grato a vocês todos que participaram com a gente desse grande bate-papo, na verdade, é um compêndio de informação, mas com muita informação relevante para hoje e para sempre, né? Então, obrigado, então, a vocês que estiveram conosco. Rafael, obrigado por você também estar aqui hoje, novamente passando esse recado. Obrigado ao Jefferson por estar do outro lado, mas participando também. Obrigado, viu, Jefferson? Valeu aí pelo teu histórico. E vamos ver, então, se a gente consegue fazer isso semana que vem, ô Rafael. A gente traz um novo tema, a gente consegue levar um pouco mais de conhecimento para a galera. A gente pode até fazer o seguinte, se você me permite, João, a gente pode falar o pessoal que está aqui na entrevista para poder participar. Quem quiser, tiver sugestão de tema, pode jogar no grupo lá para gente. Sim. Isso, boa ideia. Boa ideia. Tá ótimo. Bom, Rafael, então ficamos por aqui com mais esse Tocando Oculto. Espero que todos tenham curtido, tenham gostado e tenham acrescentado, com certeza, algo em experiência relevante para a sua história, para a sua vida, né? E obrigado, então, a todos, com certeza. Eu e o Rafael vamos discutir esse assunto para a semana que vem e vamos estar juntos novamente aqui com um novo conteúdo para vocês, que vocês vão participar com a gente também, dizendo que temas gostariam de ouvir aqui dentro da Fundação Cash, ok? Obrigado, então, a todos. Obrigado, Rafael. Valeu, mais uma vez. Obrigado, John. Obrigado a todos. E até semana que vem, viu? Quem sabe com o Dr. Cash junto, né? Quem sabe? Vamos torcer aí, ó.